Aleluia, glória a Deus. Paz e graça, meus queridos e amados irmãos. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Amém? Que o nome do Senhor venha ser glorificado, que o nome do Senhor venha ser exaltado para todos sempre. Amém e graças a Deus. Queridos, o tema da mensagem de hoje é: qual o propósito da tentação que Jesus sofreu? Qual o propósito da tentação que Jesus sofreu? Pois bem, vamos ler ao texto, vamos para o texto. Gostaria de dar meus parabéns também às pessoas que fizeram aniversário ontem, né? Principalmente Pastor Oséias, glória a Deus. E eu quero também agradecer a cada um de vocês que me parabenizou, né? Que Deus abençoe vocês grandemente. E vocês que ouviram, né? Mas não quiseram, mas eu sei que conta com suas orações. Também obrigado também, né? De qualquer sorte. Obrigado a todos vocês, né? Sei que muitas pessoas elas não se expõem, mas elas sei que elas gostam do nosso ministério, né? De qualquer sorte, nosso ministério é uma ferramenta a mais também, né? Para o nome do Senhor ser glorificado. Queridos, o texto que nós vamos meditar hoje é a tentação de Jesus. Então foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. O Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto para Jesus ser tentado pelo diabo. Perceba que não foi o diabo que levou Jesus ao deserto. Foi o Espírito Santo que levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Pois bem, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Alguns estudiosos dizem que Jesus bebeu, né? Jesus ele bebeu água, ele teve a questão da sede saciada, mas da fome não, porque o jejum dele foi um jejum completo. O jejum de Moisés e de Elias foi um jejum, digamos assim, com a ajuda do sobrenatural. Mas Jesus, ele fez um jejum completo mesmo, um jejum perfeito, né? O de Moisés e Elias foi um jejum também abençoado por Deus, só que ele teve a ajuda do sobrenatural. Por quê? Porque Moisés, ele foi envolvido, né, com a glória de Deus. Então a glória de Deus amorteceu seu corpo, né, colocou seu corpo de uma forma sublime, inefável. E Elias, ele comeu maná, que transformou, né, a gente vê muito isso em filme, que potencializou de forma sobrenatural, milagrosa, o corpo de Elias. Por isso ele passou 40 dias e 40 noites, né, sem comer e beber. Porque um homem normal, ele não consegue passar 40 dias nem 40 noites sem comer nem beber, a não ser que tenha uma ação do Espírito Santo. Pastor Zé, alguém pode passar 100 dias ainda esse ano, esse século, esse tempo, sem comer e beber, com a ação sobrenatural do Espírito Santo e de Deus, pode passar até 1000 dias. Pode passar até 1000 dias, né? Mas tem que ter uma ação espiritual do Espírito Santo de Deus, né? Do próprio Deus na vida da pessoa. Por isso que a gente não pode fazer uma regra. Há 40 dias e 40 noites o homem comeu e bebeu. Ali foi um caso extremo e um caso totalmente específico. Porque já vi algumas pessoas falando: não, vou passar 40 dias sem comer e beber. É impossível. Você morre. Você morre e ainda traz escândalo para a igreja. Você morre e ainda traz escândalo para o corpo de Cristo. Agora, o que ocorre é o seguinte. Ocorre é que você pode fazer um jejum de acordo com suas limitações, né? Porque o jejum não é necessariamente de comida, né? De água, né? O jejum é algo que vai lhe fazer você refletir no seu corpo. O jejum pode ser um jogo de celular que você gosta. O jejum pode ser uma comida que você gosta, uma sobremesa, né?
refrigerante, algo dessa natureza. Agora perceba bem, Deus ele nos prova. Existe uma diferença entre provação e tentação. Existe uma diferença entre provação e tentação. Deus prova a gente, prova. Eu vou mostrar a você depois que Deus ele prova a gente, ele prova para provar. E a prova de Deus não requer malícia, não. A prova de Deus é uma questão de superação, né? De superação. E chegando-se ele, né? E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães, né? Mande que essas pedras se tornem em pães. Então, Satanás, queridos, ele veio na necessidade. E Satanás, ele tentou Jesus na necessidade de Jesus. Porque Jesus estava com fome. E ele observou bem, né? Porque ele viu que Jesus estava bebendo, hidratando seu corpo. Mas ele percebeu que Jesus estava com fome. E o que é que ele joga? Ele joga um dardo inflamado, uma seta, um dardo, algo dessa natureza para o quê? Para tentar tirar Jesus do foco. E o que acontece? Jesus ele rebate na palavra. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Porque, queridos, nós somos tentados a transformar pedras em pães. Nós somos tentados a transformar pedras em pães. E tentação, ela vem no corpo, mas a tentação é muito mais do que o corpo. A tentação vai muito mais além do que você praticar as obras da carne. A tentação vem na mente, a tentação ela vem no espírito, né? A tentação ela é a forma que você age, que você pensa. A tentação nas suas emoções, né? A tentação ela vem nas suas emoções. A tentação ela vem no corpo, mas também vem na mente. A Bíblia fala que se você desejar algo que não é seu, né? Você já cometeu pecado, você já furtou, você já adulterou, você já prostituiu, você já fornicou, seja lá o que for. E se você deseja mal ao seu próprio, se você já é um assassino, né? A não ser que você peça perdão, né? A não ser que você se redima pelo sangue de Jesus, né? Por quê? Porque, por exemplo, no direito é o seguinte, no direito o fato é consumado como é o crime consumado. Por exemplo, Joãozinho pensa em roubar a bolsa de Mariazinha. Joãozinho arquiteta o plano, faz isso, aquilo, mas quando ele vai pegar a bolsa de Mariazinha, ele ouve uma voz e fala: não pegue porque a polícia vai lhe pegar. Então Joãozinho desiste não porque ele teve digamos, arrependimento, mas por aquilo que ia implicar. Então, ele cometeu crime? Não. Mas, aos olhos de Deus, ele cometeu crime, porque a intenção de Joãozinho era pegar a bolsa de Mariazinha. Só que Mariazinha, né, inocente ali, não pôde fazer nada. Muito bem. Então, queridos, Satanás, ele vem na necessidade. Satanás, ele vem nas necessidades do homem, nas carências emocionais do homem, na necessidade do homem. E aí o que ocorre? E nós devemos combater o que? Com a palavra de Deus. Nós devemos combater com a palavra de Deus, né? Por quê? Porque a aprovação, Deus ele quer provar você. Às vezes Deus leva você para o deserto. Eu fiz aqui uma série no meu Instagram de ferramentas para o deserto. E Deus leva você para o deserto não para você ser aprovado, reprovado, não, mas para você ser aprovado por Deus, ter experiência, ter know-how, né? Quantas provações, né, a gente passa e Deus nos dá vitória. Quantas tentações a gente passa e Deus nos dá vitória pela palavra de Deus. A gente vence não é pela nossa elucubração, não é nossa inteligência, é pelo espiritual, pela palavra de Deus, né? E Deus ele vai fazer você triunfar nas provações e nas tribulações pela palavra de Deus. Por isso, não transforme as pedras em pães. Quer ver uma pessoa que transformou uma pedra em pão? Saul. Deus falou com Saul, Samuel falou com Saul:
Saul, não ofereça o sacrifício, porque isso é um papel de um sacerdote. Aí Samuel se atrasou, Saul, pera ainda, Samuel se atrasou, e Saul falou, não, eu vou oferecer sacrifício. Por quê? Porque Samuel, ele se atrasou. Ele foi forçado pela situação. Mas o cristão não é forçado pela situação, o cristão ele força a situação. E o que foi que aconteceu? Saul, né, teve o seu reino rasgado ali. O reino de Saul foi destituído ali. Por quê? Porque ele cedeu à tentação. Ele cedeu à tentação. A tentação, queridos, vai muito mais além do que você vê as pessoas, como as pessoas falam isso, do lado libidinoso ou do lado moral, onde um homem vê uma mulher ou uma mulher vê um homem. Isso também é tentação, mas vai muito mais do que isso. A tentação vai muito mais além do que uma pornografia, que é uma tentação. A tentação vai muito mais do que um homem desejar uma mulher, uma mulher desejar um homem, é muito mais do que isso. Isso é errado, é uma tentação também, mas não somente isso. Não é somente isso, né? Então, a tentação, como Davi fez aí, né? Davi, ele sabe que Davi teve a tentação em vários aspectos da sua vida. E por um momento ele cedeu à tentação, né? Em todas as áreas, né? Vários aspectos da sua vida, mas ele reconfigurou, ressignificou e se transformou um homem segundo o coração de Deus. Você vê que Davi, ele pecava menos, ele errava menos, né? Por exemplo, Moisés, ele foi tentado, né, e matou um egípcio. Abraão foi tentado e mentiu dizendo que Sara é sua irmã. Isaac foi tentado e disse que Sara, que sua esposa, né, Rebeca, era sua irmã também, a mesma coisa com Abraão. Ele mentiu porque foi tentado pela situação. Jacó, ele foi tentado, né? Ele ali foi enganador, né? Enganava as pessoas. Então, a tentação, ela vem de vários meios, né? E o bom é que nós podemos reconfigurar, né, para sermos homens segundo a palavra de Deus, né? Versículo 5. Então o diabo transportou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. Ou seja, ele viu que Jesus não cedia às necessidades físicas, né? Porque a tentação, queridos, elas são vários meios. O mundo que tem uma ideia, até muitos crentes, que a tentação só se dá na área sexual. Não, não é área sexual, não é somente na área sexual, não é somente si na área sexual. A tentação, ela abrange vários outros aspectos, né? Vários outros aspectos. Por exemplo, a língua, a pessoa que não refere a língua, a pessoa que come demais, a pessoa que briga. Então são mil e uma tentações que as pessoas ela vai. Agora tem aquelas tentações que realmente você é tentado tentado a fazer algo, né? Certa feita eu estava indo para Salvador e eu vi um homem agredindo uma mulher, uns dois pivetes agredindo uma mulher, roubando a bolsa da mulher, né? Qual o desejo, né? E as pessoas estavam ali. Às vezes a tentação de uma pessoa ali é você sair do carro e você lutar com aquele homem, né? Lutar com aqueles dois pivetes, com aqueles dois homens, né? Pois é uma tentação, mas você tem que se controlar. Porque pelo menos ele roubou a bolsa da mulher, mas se você fosse lá, né, e saísse, você ia brigar e poderia ocorrer algo muito pior, né? Então, por isso que nós devemos estar atentos, né, às tentações, né? Porque a tentação não é somente no corpo. A tentação, ela é no espírito, na alma também, nos pensamentos. Alguém pode dizer o seguinte, que os seus pensamentos, o passarinho, ele pode fazer ninho na sua cabeça, mas você não pode deixar ele fazer nem suas necessidades fisiológicas. Ou o passarinho, melhor dizendo, perdão, o passarinho ele pode pousar na sua cabeça, mas ele não pode fazer as necessidades fisiológicas, tampouco fazer um ninho, né? Isso aí já é um problema seu, né? Você pode até deixar o passarinho pousar na sua cabeça, agora ele não pode fazer sua necessidade fisiológica nem fazer um ninho. Então, queridos, a tentação,
E agora Jesus vai o quê? O Satanás vai querer pegar Jesus na imprudência, na imperícia, né, na negligência. Então o diabo transportou na cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse: Se tu és filho de Deus, lança-te daqui de baixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, a tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra, né? Então ele usou a palavra de forma imprudente, negligente, imperícia, de forma incongruente, né? E Jesus derruba aquele falso argumento. Como é que você derruba o falso argumento? Jesus fala o seguinte, e disse: Se tu és filho de Deus, Jesus fala o seguinte, versículo 7, disse-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Porque, queridos, a palavra só tem respaldo como está de acordo com a palavra de Deus. É por isso que eu gosto de muito analisar certo tipo de pastores, né? Alguns pastores que estão aí na mídia, cuidado, né? Alguns pastores que estão aí, não, mas a Bíblia diz que tem que ser assim, todo texto fora de contexto é pretexto para heresia, né? E você não se forma uma doutrina com só versículo, em absoluto. Você não forma uma doutrina com só versículo, porque o diabo que usou a Bíblia, né? O diabo usou a Bíblia. É por isso, queridos, que nós devemos ler a Bíblia. Tem aqui algo que eu carrego, isso aqui foi o que, ó. 90, eu recebi esse certificado, né, da Sociedade Bíblica do Brasil. Período de ter lido a Bíblia durante o ano de 1997 a 1998. Está aqui, ó. 1997 a 1998. Então, querido, e desde lá, não paro mais de ler a Bíblia. Claro que não tenho aquela obrigação de ler a Bíblia todo um ano, não faço isso. Isso vai de cada um vai ler na medida que tem condições, né? E o que ocorre? Esse diploma, toda vez que eu vejo diploma, ele me motiva mais, né? Porque eu já li a Bíblia depois que li essa Bíblia, a Bíblia toda, depois dessa vez aqui, já li. Agora, é necessário que possamos esconder a palavra no nosso coração para que não possamos pecar contra o Senhor, né? Pois bem, versículo 7. Disse-lhe Jesus: Também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Cuidado, queridos, com as palavras que a gente vê aí, né, que é o evangelho, né, algumas heresias, seitas. Você vai ver que todas as seitas ela começa com não tem nada a ver, é normal, né, é tudo bem, né, por aí e tal. E as coisas que norteiam a palavra é a Bíblia. É por isso que eu falo, por exemplo, certifique-se da Bíblia, procure as coisas, mas certifique-se da Bíblia. Todos os homens de Deus que eu procuro ver se ele tem sintonia com a Bíblia, né? Porque às vezes as pessoas podem pegar a Bíblia de uma forma errada e exercer a justiça própria, né? Exercer uma forma e todo mundo aplaude. Poxa, fulano de tal é o cara. Poxa, fulano de tal é o cara, rapaz. Poxa, esse cara aí bota para quebrar. Esse cara aí bota para quebrar. Então, o que ocorre? Por quê? Porque ele está exercendo a justiça própria dele de forma errada, mesmo usando a Bíblia. Aqui você vai ver que Satanás usou a Bíblia várias vezes, está escrito. Satanás usou o está escrito, né? Nem só de pão viverá um homem, e usou aqui, está Deuteronômio no capítulo, se não me engano, 8, 9, e agora aqui o Salmo 91, né? Só, queridos, que Jesus falou o seguinte, também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Muitos crentes aí que estão tentando a Deus, muitos crentes aí que estão fazendo coisas que não condiz com a palavra de Deus. Muitos crentes aí que estão fazendo coisa que desagrada a Deus, né? Isso é a palavra aqui para crente também, muito, muito mais para crente. Crentes que não estão firmados na rocha. Crente que faz aquilo que lhe apraz, não aquilo que a palavra de Deus diz e apoia. Crente que onde que manda em mim sou eu, né? E fica difícil, queridos. Fica difícil Deus trabalhar dessa forma. Queridos, o meu desejo é que todos se salvem, né? Que todas as igrejas venham a ser saudáveis, que todos os pastores venham a ser uma bênção.
Mas a gente tem que fazer por onde, queridos? Eu tenho que fazer por onde? Eu tenho que matar minha carne, eu tenho que crucificar minha carne, eu tenho que ver o que a Bíblia manda, que a Bíblia manda fazer. Teve um pastor um dia que eu estava com uma igreja, um pastor muito amigo meu, né? Lá da cidade que eu sou da feira, e estava com a igreja que São Gonçalo. Ele falou, pastor, vamos encher a sua igreja. Eu falei, como? Através de revelação, campanha, visão, tal. Eu falei, não, vamos parar por aí. A minha igreja, a igreja que Deus colocou aqui para eu estar dirigindo, né, que está aqui nas minhas mãos, porque a igreja não é minha, a igreja é do Senhor, né, ela vai trabalhar até o último instante com a palavra. Não tem problema de cuidar de uma só pessoa, não tem um problema, em absoluto, em absoluto. Não incha meu ego, não inflama meu ego ter 1.000, 2.000, 100 pessoas, 300 pessoas, não, em absoluto. E assim foi. E a igreja ficou ali no tempo certo, no tempo correto, da maneira correta, né? Pelo contrário, foi uma bênção. Foi uma bênção. Muito bem. Aí o versículo 8. Novamente o diabo transportou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, né? Aí você vai ver o que? Satanás já foi pro ego, querendo mexer com o ego de Jesus. Gente, é por isso que a Bíblia fala que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Qual o sentimento, queridos, que houve em Cristo Jesus? Humildade e simplicidade. Humildade e simplicidade. Foi o sentimento que houve em Cristo Jesus. Queridos, é por isso que você não pode pensar além daquilo que você é. Por exemplo, se Deus lhe dá algo, você não pode. O filósofo diz o seguinte: quer conhecer um homem, dele poder. Você quer conhecer um homem, dele poder. Porque um homem com poder, ele fica, a maioria deles, claro que não são todos, mas a verdade é que a grande maioria, ele fica insano, ele fica tolo, ele se acha dono do bem e do mal. Foi igual Nabucodonosor. Nabucodonosor chegou lá num palácio, né? E falou, eu, Nabucodonosor, que fiz esse jardim, eu que faço, eu que aconteço, eu que estabeleço, eu que isso, eu que aquilo. E depois de um ano, né? Ele se tornou um bicho, se tornou um animal, literalmente um lobisomem. Foi o primeiro lobisomem da história. O pessoal diz que não tem lobisomem, mas aí Nabucodonosor se tornou lobisomem. Um homem praticamente lobo, um homem cachorro, literalmente. O pelo cresceu, ficou no orvalho, comia grama, enfim. Por quê? Porque se tornou resultado da produção inútil e fútil de si mesmo, né? Então, por quê? Porque deu lugar ao ego. A gente não pode dar lugar ao ego, queridos. Queridos, a melhor coisa quando as pessoas verem um ministério, qualquer coisa, empresa, né, político, qualquer área, o ego começa a crescer, as pessoas começam a diminuir. Você vê isso em qualquer área, né? Em qualquer área. Tem um lutador de MMA, esse lutador chamado também Anderson Silva, batia em todo mundo, o cara arrasava nas categorias, ia pra categoria, ganhava pra todo mundo, varria a categoria toda. Era um cara invencível. Só que esse cara ele começou a se achar que era Deus, né? Ele subiu no ringue e começou a achar que era Deus. Ele tinha várias cartas na manga e era muito bom, era um cara completo, esforçado, só que ele achou que era Deus. Aí o que foi que aconteceu? Ele foi lutar contra um lutador bem menos experiente que ele, bem mais novo do que ele, com um cartel bem menos expressivo do que ele. Ele já tinha ganhado por pessoas que dava de 10-0 nesse lutador. Ele foi vacilar, né? Subestimou o lutador e acabou apanhando daquele lutador. E tomou um soco bem leve e acabou sendo nocauteado. Dali, aquele lutador, na área dele, né, no MMA, não levantou mais. Por quê? Porque a soberba precede a ruína. A altivez de espírito, a queda. A soberba precede a ruína. A altivez de espírito, a queda. Por isso que a gente não pode pegar o versículo, queridos, fora do contexto, para formar doutrina. Não, de jeito nenhum. A gente não pode pegar um versículo fora do contexto para formar uma doutrina.
É por isso que o pastor ou a pastora, mas pastor, o pastor fulano e tal, ele é psicólogo, ele tem curso de psicanalista, psiquiatra, e para a gente falar, todas essas ferramentas são boas, mas o que voga aqui é a Bíblia, ó. É por isso que a Bíblia, ela perpassa a questão científica. Claro, se você usar a ciência a favor, né, de acordo com a Bíblia, melhor ainda. Mas as coisas precisam ser norteadas pela Bíblia. Precisam ser orientadas, fundamentadas pela Bíblia, né? Então, queridos, vamos andar nessa vertente. Escondi a palavra no teu coração para não pecar contra ti. É por isso que a gente vê aí muitos pastores, muitas igrejas tomando no pau. Por quê? Porque não anda segundo a Bíblia. Anda segundo as emoções, anda segundo o achismo, não analisa as coisas para falar. Não, por exemplo, tem uma pastora que, pelo amor de Deus, né? Ela não identificou a situação. Esse pastor experiente e não identificou a situação e falou aquilo que ela queria falar, mas ela não averigou a situação, não teve uma noção de tempo, não teve uma noção de pesquisar as coisas e falou aquilo que queria falar apenas para agradar um lado. E não pode ser assim, né? Então as pessoas precisam ver a situação. Não, quando você dirigir a algumas pessoas, não dirigir atacando, acusando. Não, se dirija sempre às pessoas com humildade. Tem um livro como Influenciar Pessoas, que um homem ímpio dá uma dica sobre isso, né? Então, e essa pastora usou a Bíblia, né? Eu falei, meu Deus do céu, contra incongruência, contra falta de sabedoria. Falta de sabedoria. Só que quando você conhece a Bíblia, querido, você fica na Bíblia. O mundo cai de um lado, o mundo cai de outro, mas você fica na Bíblia. É isso que eu faço, né? O mundo cai de um lado e o mundo cai de outro. E eu fico na Bíblia, não tem problema nenhum. Porque, queridos, quando você está na Bíblia, você se torna um varão perfeito. Quando você está na Bíblia, você se torna um varão perfeito. Leia lá isso lá, 1 João, né? Você se torna um varão perfeito apesar da sua imperfeição, apesar das suas falhas. É nas suas falhas que você se torna perfeito, porque a sua falha tem a graça de Deus e você reconhece a Deus na sua falha. E você não vai querer fazer as coisas que você fazia de errado para poder ter uma vida de sucesso, não. Você vai ter uma vida coerente de acordo com a palavra de Deus, de acordo com os preceitos de Deus, de acordo com o que Deus é. Vamos lá. E disse-lhe tudo isso, e te darei se prostrar-te e me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, só ele servirás. É o que nós pregamos aqui, Êxodo 20. Não terá outro Deus diante de ti, né? Não terá outro Deus diante de ti. Agora, Satanás, queridos, foi tão burro que foi tentar o Senhor da vida, o dono da vida, o Senhor da história, e se deu mal. Agora, Satanás, se ele tentou Jesus, ele tenta qualquer um. Se ele tentou Jesus, ele pode tentar qualquer um. Tentação não é pecado, queridos. Tentação não é pecado. Agora, ceder a tentação que é pecado. Então, quando você resiste à tentação pela palavra de Deus, veja o que acontece. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Por exemplo, a Bíblia fala o seguinte, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E hoje o que acontece? O cristão, ele resiste à carne, né? E a carne, a Bíblia manda você fugir da carne. O cristão resiste à carne, enfrenta e corre do diabo e ama o mundo. O presente século é que o cristão, ele resiste à carne, aí acaba caindo, porque a Bíblia manda você fugir das paixões carnais. A Bíblia manda você fugir daquilo que a carne gosta, né? A sociedade hedonista não. A sociedade hedonista, ela é fruto, né? É produto de uma produção inútil, ou pior, fútil. Aí você vai ver os Big Brother da vida, que são nada mais, nada menos que ícones, pontos da coletividade.
O Big Brother, a verdade, o que acontece no Big Brother é a coletividade geral, apenas que trouxe para um pedaço, um espaço ali pequeno, né? Guardado as devidas proporções. Mas o que a gente vê no Big Brother, queridos, é algo dessa natureza. Pegaram um grupo de pessoas mal formadas, mal narcisistas, hedonistas. Você vai ver que todos eles têm o narcisismo e o hedonismo, querendo se aparecer. E aí vai toda aquela polarização, né, dos pecados ali, né, da sensualidade, da promiscuidade, do litígio, né, por quê? Porque a emissora já sabia disso. Aí você vai ver vários polos, né, no Big Brother. Fulano não gosta de cicrano, né? É grupo A contra o grupo B, o grupo negro contra o grupo branco, o grupo hétero contra o grupo machista, né? Então eles pegaram algo, fizeram algo realmente para poder chocar, né, a sociedade no sentido de polarizar grupos. E o otário que estão lá estão se achando o bala da vez, a onda da crista, a última Coca-Cola do deserto, né? E estão sendo espetáculo, né, para o diabo, né? E o diabo está aplaudindo e muitos crentes indo nessa questão. Porque fulano de tal tinha que ficar com Mariazinha no Big Brother. E se até fosse isso, seria até bom. Porque Mariazinha tem que ficar com Jonazinha. Porque Joãozinho tem que ficar com Zezinho. Pelo amor de Deus, gente. Faça uma garapa. Então, cuidado para você não transformar pedra em pães, né? E sempre estar pedindo a Jesus para livrar de todo mal. Uma oração que nós temos pedido é para livrar de todo mal. Por quê? Porque o diabo, ele anda ao redor, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. O diabo anda ao nosso derredor, procurando como um leão a que possa tragar. No entanto, nós temos aqui a palavra de Deus. Nós temos a palavra de Deus que nós podemos resistir ao diabo. Essa palavra aqui que você não dá nada, né? Você pode resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir ao diabo e fugirá de vós. Então, resista ao diabo, fuja das paixões da carne, né? E você vai vencer a tentação, né? Pelo poder do Espírito Santo. Resista ao diabo, fuja, né, das paixões da carne. A carne você foge, querido. O diabo você enfrenta, o diabo você cai para cima dele com a palavra de Deus, com o nome de Jesus. Aí você amarra, você queima, você faz aquilo que o Espírito Santo de Deus mandar você fazer e acabou. Amém? Que Deus abençoe você aí do YouTube. Glória a Deus. Shalom. Um forte abraço, então gratidão a todos, viu? Eu fiquei muito feliz por ontem, pelas felicitações do meu aniversário.